noite a todos. Que alegria juntos a gente cultuar, cantar louvores ao nosso Deus, ao Deus que é Criador, que é soberano sobre todas as coisas. O Deus que é um Deus amoroso e cheio de graça. Meus queridos, a gente vai dar continuidade na nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 14. Nós iremos continuar essa série de exposições. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículos do número 32 ao 42. Iremos ler esses versículos. Marcos 14, 32 ao 42. Passamos a leitura. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Versículo 37. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro: não podes vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez, encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Meus queridos, gostaria de falar com vocês hoje. O tema dessa mensagem é a angústia da alma. De repente, parece que nós tivemos as nossas rotinas inteiramente mudadas. Parece que os afetos, os amigos ficaram um pouco distantes. E muitas vezes as incertezas acerca do futuro foram tomando conta de nós. As preocupações com aqueles que amamos invadem a nossa alma. As crises, às vezes, de ansiedade parecem se tornar mais constante, às vezes ao ponto de perdermos o sono, o apetite, ou então descontar na comida. Afinal, nós não temos certeza nenhuma se continuaremos com o nosso emprego, se conseguiremos manter a nossa empresa, se vamos conseguir pagar as contas, se, quem sabe, vamos adoecer. Tudo isso tem gerado e gera uma angústia na alma, uma angústia de impotência, porque nós não temos o controle das coisas. Infelizmente, essa angústia não está relacionada tão somente a esse tempo de pandemia, mas é muito anterior a ela e tem feito inúmeras pessoas adoecerem. Depressão, ansiedade. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a depressão tem atingido mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. Somente no Brasil, a doença atinge cerca de 5,8% da população e a ansiedade em torno de 9,3% da população. Para a psicologia, a angústia
é considerada como uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor, perda de paz interior, dor, insegurança, mal-estar, tristeza, ou seja, é a junção de questões emocionais e físicas que podem chegar ao limite de nos impedir de realizar atividades, as tarefas cotidianas e às vezes, normalmente, tem provocado isolamento, distanciamento um dos outros. Ok, mas o que o texto que nós lemos tem a ver com tudo isso? O que nós temos a aprender com Jesus acerca desse assunto que tem atingido tantas pessoas? Talvez tenha atingido você, um familiar seu, quem sabe um amigo, um colega de emprego. O que nós podemos aprender com Jesus? Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de apenas te contextualizar. Semana passada nós vimos com a Fabíola, uma pregação que muito nos abençoou, sobre a desilusão de Pedro. Vimos Jesus juntamente com os discípulos no caminho para o Monte das Oliveiras, sabendo do que irá acontecer. Jesus diz aos discípulos: olha, todos vocês irão me abandonar. E Pedro diz: olha, mestre, ainda que todos te abandonem, eu jamais farei isso. E Jesus sabe de tudo, fala a Pedro: olha, antes que o galo cante por 2 vezes, tu terás me negado 3 vezes. E Pedro é enfático ao responder Jesus e diz: mesmo que eu tenha que morrer, jamais negarei. Nós vimos isso semana passada, e então nós chegamos ao versículo 32. Chegamos ao texto em que lemos: Jesus, juntamente com os discípulos, exceto Judas, já não estava mais no grupo, eles chegam até o Monte das Oliveiras, mais especificamente no Jardim do Getsemane, que ficava na vertente ocidental do Monte das Oliveiras. E é interessante que o Getsemane, o seu nome do hebraico, ele significa prensa de azeite. Devido ao plantio de oliveiras, esse era um lugar onde as azeitonas eram ali esmagadas para se ter o azeite. E justamente no Getsemane, onde as azeitonas são prensadas e esmagadas, é que Jesus começa a sentir o peso, a pressão dos nossos pecados. É no Getsemane que Jesus sentirá angústia, tristeza, solidão, dor. Esse lugar, esse jardim, era um local onde Jesus e os discípulos conheciam bem. Eles já tinham estado ali algumas vezes, conforme relato do Evangelho de João. E apesar dessa semana estar sendo bastante intensa, e já tarde da noite, Jesus pede, versículo 32, que alguns discípulos sentem-se ali, provavelmente para ficar de vigia, e ele vai mais adiante e leva consigo 3 discípulos, os 3 discípulos mais chegados, mais próximos, que é Pedro, Tiago e João. E é interessante que esses 3 homens, esses 3 discípulos, são os mesmos que presenciaram a transfiguração, onde eles haviam visto Jesus em sua glória. Mas agora esses homens irão testemunhar não a glória, mas sim a humilhação e a angústia terrível do Filho de Deus. Versículo 33 já mostra que Jesus começa a sentir grande pavor e angústia. Jesus começa a sentir o peso do que está para acontecer. E o profeta Isaías, 700 anos antes, disse que o Messias era um homem de dores. Nós estamos vendo claramente isso. E Jesus então começa a desabafar. No versículo 34, ele diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Essa expressão de Jesus, ela é refletida também no Salmo 42, onde o salmista diz assim: porque estás abatida, a minha alma,
Por que te perturbas dentro de mim? Jesus, ele não está dizendo que está tão triste que seria melhor morrer. Não é isso. Mas Jesus está aqui revelando as suas emoções mais profundas. As palavras usadas por Marcos, fica bastante claro que o sofrimento, que a angústia, que a tristeza que Jesus experimentou naquele momento, nós não somos nem capazes de imaginar. Não se podem comparar com nada do que tenhamos experimentado. Eu não estou querendo desprezar ou diminuir o que você sente, o que você está passando, mas o que eu estou querendo dizer é que ninguém experimentou o que Jesus experimentou no Getsemane. O que aconteceu ali foi único. Só ele experimentou e uma única vez. Portanto, a angústia da sua alma, Jesus as conhece. A tristeza do seu coração, Jesus conhece. As crises de ansiedade que tem tomado muitas vezes a sua vida, Jesus conhece. Versículos 34 e 36, Jesus deixa os discípulos, aqueles 3 homens ali, se adianta um pouco deles e diz: fiquem aqui, orem e vigiem. E ele vai um pouco mais à frente e ele se curva até o chão, porque o peso sobre Jesus é tanto, e ele se prostra diante do Pai, o peso do seu e do meu pecado. E Jesus começa a orar. E ele diz: se possível, a hora que eu esperava, que fosse afastada dele. E ele clama: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você consegue imaginar a angústia de Jesus? Lucas, no seu evangelho, relatando esse acontecimento, mostra que aparece um anjo para fortalecer ao Senhor. E a angústia de Jesus era tanta que Jesus passa a orar de forma mais intensa, que Lucas menciona que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Que terrível, não é mesmo? Mas você está pensando, será que isso de fato é possível? Sim, totalmente possível. A medicina deu até um nome para isso, para essa condição, chama de hematidrose. É quando acontece devido a um extremo estresse físico e psicológico. Imagina o tamanho da angústia de Jesus. E ele ora: Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica para pai que expressa um relacionamento íntimo, um relacionamento de intimidade de um filho para um pai. E Jesus ora dizendo: tudo é possível para ti. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é soberano sobre tudo. É o Senhor quem criou tudo. É o Senhor que tem todo o poder. O Senhor pode afastar esse cálice. Versículo 36. Peço que afastes de mim este cálice. E eu pergunto a você, o que contém nesse cálice que Jesus está tão angustiado, ao ponto de ele fazer essa oração por 3 vezes? O que contém? Esse pavor intenso que Jesus está sentindo é justamente devido ao conteúdo desse cálice. Muitos interpretam isso dizendo que a angústia de Jesus era justamente porque ele sabia das humilhações, ele sabia das chicotadas, da coroa de espinho, dos pregos, da lança do soldado romano que teria de enfrentar. E esse seria o cálice que ele pede para que Deus o afaste dele. Mas será? Será mesmo? Porque ele sabia da sua missão. Que terrível, né? Humilhação, açoites, coroa de espinhos, a cruz.
Será que tem como piorar? Mas sabia que não era a cruz romana que Jesus temia, não era também o poder das trevas que Jesus estava temendo, que a sua alma estava angustiada, também não era os sofrimentos físicos, mas o que Jesus está temendo é algo muito maior. Maior do que isso? Sim. Olha o que diz Jeremias 25:15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice, cheio do vinho da minha ira, e faça que bebam dele todas as nações, às quais eu o enviar. Também o Salmo 75:8. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho, e todos os perversos o bebem até a última gota. O que contém nesse cálice? Que a alma de Jesus está tão angustiada. Nesse cálice contém nada menos do que a ira de Deus. A ira do Todo-Poderoso está nesse cálice. A angústia da alma de Jesus era por aquilo que o Pai faria com ele. E esse cálice cheio de ira pertencia a nós, mas o Filho de Deus beberia em nosso lugar. Jesus está agonizando no Getsêmani por causa dos nossos pecados. Jesus está sofrendo aquilo que nós deveríamos sofrer devido às consequências dos nossos pecados. Mas como diz o apóstolo Paulo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa rebeldia contra Deus fez o nosso Salvador ser tomado por uma angústia profunda. Ele teve de suportar a ira de Deus e fez isso sozinho. Não brinque com o pecado, pois no Getsêmani nós vemos o quão terrível ele é e o quanto ele custou para o Filho de Deus. Mas Jesus, ele lembra aquela oração que ele ensinou aos discípulos, a oração do Pai Nosso, e ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. A profunda angústia de Jesus é o que a gente está vendo, mas nós também vemos a sua inteira submissão ao Pai. O Filho de Deus, suando sangue, aflito, angustiado, tomado de intenso pavor, ainda assim é submisso à vontade de Deus. E então, Jesus volta para os discípulos, e o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Ele diz: ei Simão, você está dormindo? Será que você não pode vigiar nem por uma hora? Versículo 38. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus estava alertando aqueles homens: permaneçam em constante vigilância, sejam alertas para as tentações. Novamente Jesus os deixa e vai fazer a mesma oração que havia feito antes. E quando ele volta pela segunda vez, encontra novamente os discípulos dormindo. Isso se repete pela terceira vez, porém agora a hora é chegada. A hora que Jesus pede para que seja afastada dele se aproxima. E ele diz: o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, porque o meu traidor chegou. Aquele que andou conosco por 3 anos, aquele que ouviu os meus ensinamentos, aquele que libertou endemoniados, que curou enfermos,
Esse se aproxima. E isso nos mostra que mesmo que a gente leve uma vida de religiosidade, não é suficiente. É necessário nascermos de novo. Amém? O que nós aprendemos com esse texto, eu gostaria de destacar algumas coisas para vocês. Geralmente, é dado um destaque na vigilância e na oração, e são ensinamentos maravilhosos que nós podemos extrair desse texto, é o que está ali, mas o ponto central desse texto é a angústia, a alma angustiada de Jesus orando ao Pai. A sua profunda dor, pedindo para que, se possível, o cálice da ira fosse afastado. É o que nós vemos no versículo 33 e 34. E devemos lembrar que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ele sabe o que é padecer, sabe o que é sentir dor. Ele está tomado por dor, sofrimento, sentindo o peso das nossas mentiras, de nossa imoralidade, do nosso orgulho, dos nossos falsos deuses, nossa idolatria. Está sentindo ali o peso da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas em meio a tudo isso, sabe qual é a notícia boa? É que se você está em Cristo, você nunca saberá o peso real dos seus pecados, o peso da ira, pois Jesus Cristo já os experimentou no seu lugar. Grant Osborne, um comentarista, diz o seguinte: a agonia de Jesus ao enfrentar o destino determinado para ele por Deus é um lembrete de que, em parte, esta vida é um vale de lágrimas, com muitas circunstâncias extremamente difíceis, porém necessárias. Nós ainda sofremos a influência do pecado em nós. Mas saiba, todo o sofrimento, toda a angústia que você enfrentar nessa vida, o seu mestre sabe como é e sabe o que é. Eu estou absolutamente convencido, como diz o apóstolo Paulo, de que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A sua angústia devido às situações que tem enfrentado pode ser grande. Talvez ninguém entenda o que tem passado, o que tem suportado. Cristo entende. E sabe o que a gente faz quando a nossa alma está profundamente angustiada? Eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês. Primeiro, a gente faz o que Jesus fez. A gente ora. Versículo 36. Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Lutero dizia o seguinte: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde poderia ir. Meu irmão, ore sempre. Eu sei o quão difícil isso é para nós, homens pós-modernos, com a vida acelerada, com as preocupações diárias, com os boletos, com o estresse que enfrentamos constantemente. Muitas vezes a oração ela é esquecida, negligenciada, mas é através da oração que permaneceremos de pé. Em meio a toda essa angústia experimentada por Cristo, o Filho de Deus, o que Ele fez? Ele orou. Orou e se submeteu à vontade do Pai. Meus queridos, um grande problema que nós temos enfrentado são as teologias que desonram a Deus. E uma delas, que teve surgimento no século passado, chamada de confissão positiva, e bastante comum nos dias de hoje, ensina que as nossas palavras
tem um poder espiritual e que aqueles que são filhos de Deus, eles podem e devem determinar as ações de Deus em nossa vida. Ou seja, se você decretar algo, tem que acontecer. Deus é um mordomo nessa visão. Todavia, olhando para Jesus no Getsemane, não é isso que a gente vê nas Escrituras, não é isso que a gente vê. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, dizendo: seja feita a tua vontade. Então, a nossa oração tem que estar submissa à vontade do Pai. Entender essa vontade. E nem sempre é fácil. E talvez a gente até diga: mas a minha vontade é melhor. E constantemente a gente faz isso. A gente faz isso quando negligenciamos ou deixamos de lado a sua palavra, preferindo fazer as coisas do nosso jeito. Bom, sendo sincero com você, você acha que a vontade de Deus foi ruim? Você acha que Deus então errou? Você acha que Deus pode errar, o Todo-Poderoso? Será que a sua vontade é melhor do que a dele? Se ele errar com você, fique muito feliz. Pule de alegria. Como assim? Não estou entendendo. Como assim Deus errar comigo? É porque será a primeira vez que ele terá errado com alguém. Jesus, mesmo estando em agonia, em total desespero, ele mostra a sua dependência ao Pai. E o Pai prova que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós não a entendamos. Enquanto Jesus está orando, tomado de pavor e medo, os seus discípulos, os mais chegados, aqueles que daqui a pouco irão dispersar, estão dormindo. Mas Jesus segue dependendo do Pai. E a minha pergunta, reflexão para você essa noite é: a quem você tem procurado quando as crises de ansiedade, quando a depressão, quando a falta de alegria, quando já se perde o brilho, quem sabe, no casamento, a alegria, a quem você tem recorrido? Para onde você tem lançado as suas esperanças? A quem você corre? Se você me permite, eu gostaria de lhe dar 2 dicas a quem recorrer, a quem a gente vê nesse texto, ok? Primeira, Jesus Cristo. Ele é a fonte principal. É nele que nós temos que, primeiramente, correr. É através do Deus Trino que nós temos que ouvir a sua palavra, ouvir a sua vontade para a nossa vida. E você os encontra nos meios de graça, nas Escrituras, a oração, na pregação do Evangelho, na comunhão com os santos. Nas horas das angústias, nós devemos entender que existe um Deus amoroso, que é soberano sobre todas as coisas. E Ele sabe o que enfrentamos, sabe que somos frágeis, limitados e insuficientes. Mas que Ele é soberano e que sentiu na pele a terrível angústia, de forma tão intensa e única, tomando o cálice da ira. Segunda dica a quem recorrer: os discípulos. Jesus vai até o Getsemane e leva consigo 3 discípulos. E talvez você diga: mas eles estavam dormindo, eles dormiram enquanto Jesus mandou eles orarem.
Isso mostra que as pessoas ao nosso redor não são perfeitas, são pecadoras, e essas pessoas erram conosco. Talvez não deem tanta importância ao que nós estamos passando, mas o que eu quero te dizer é, assim como Jesus chamou os seus amigos chegados, não se isole. Tem amigos. Tem alguém que possa caminhar lado a lado com você, lhe ouvindo, aconselhando, chorando e se alegrando contigo. Escolha uma vida de discipulado. É dando suporte uns aos outros que nós vencemos. Apesar de estarmos em distanciamento social, não deixe de ligar para um irmão, um amigo, uma chamada de vídeo. Isso fará bem. Não se sinta envergonhado de procurar ajuda, auxílio espiritual, mas quem sabe também um auxílio, um profissional de saúde. Não tem nada de errado nisso. É bom, vai lhe fazer bem. Ok? Segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é o custo de amar ao Senhor. Versículo 41, Jesus diz, olha, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que obedecer ao Senhor, obedecer à vontade de Deus, pode custar tudo. E a vontade do Pai para o seu Filho foi a cruz. Foi a ira que era sobre os nossos pecados recair sobre Ele. Portanto, a cruz é inevitável se você quiser obedecer à vontade do Pai. Esse é o convite de Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E a vontade de Deus continua sendo sempre boa, perfeita e agradável. Na cruz de Cristo, nós temos a resposta para toda a angústia humana. Se coloque aos pés da cruz. Ali há perdão, ali há esperança e alegria em Cristo. O preço foi pago. Nós não conseguiríamos pagar. Cristo pagou nossa dívida. Seguir a Jesus, o custo de amar ao Senhor, requer tudo de nós. Ele se entregou por completo. Isso é sublime demais para eu acreditar que eu devo entregar somente uma parte da minha vida. Se Cristo, o Filho de Deus, se entregou por inteiro, por que eu não posso assim também fazer? Filho de Deus, que se humilhou, sendo o próprio Deus, se fez servo, semelhante de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que eu não posso perder a minha vida, como diz alguns, mas a Escritura diz que aquele que perdê-la, certamente ganhar, por amor ao Evangelho. Amém? Quero te convidar a orar, para juntos a gente encerrar essa mensagem. Eu gostaria de te dizer que nunca existiu uma angústia maior do que a que Jesus enfrentou. Nós jamais iremos saber o quão terrível foi. Mas nós passamos por pequenas e momentâneas tribulações. Não é mesmo? Então, a única saída é com aquele que sabe muito bem o que é isso. Entregue-se totalmente ao Senhor. Porque a ira de Deus foi aplacada no seu próprio Filho. O sofrimento, a cruz, foi terrível, mas maior foi a ira que era nossa. Caiu sobre o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos,
porque o Senhor conhece a nossa alma. O Senhor conhece tudo sobre nós. Ainda que venhamos a desanimar com as situações da vida, ainda que venhamos a nos entristecer, a ser tomados por angústia, o Senhor passou por tudo isso. E é o Senhor quem está conosco, é o Senhor que nos traz esperança, é também o Senhor que nos mostra que a vida aqui, ela é cheia de intempéries devido ao pecado que há em nós, cheia de maldade, mas a nossa esperança é estar com o Senhor, a nossa esperança está na ressurreição, porque um dia nós seremos totalmente libertos do poder do pecado. Um dia o pecado não nos dominará mais, não se fará presente. Nós aguardamos por esse dia, onde as dores, onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais pranto. Nós confiamos em Ti, pois o Senhor é a nossa esperança. Não deixe que venhamos a desanimar pelo caminho, e muito menos pararmos e querermos ir para longe da Tua vontade. Mas nos dá um coração totalmente submisso ao Senhor. Nos dá, Senhor, entendimento de que todas as áreas da nossa vida precisam ser entregues a Ti. Que o Senhor é Senhor sobre tudo. É Senhor sobre o casamento, é Senhor sobre o nosso trabalho, é Senhor sobre exatamente tudo. O Senhor é a nossa alegria, mesmo em tempos de angústia, dor, solidão. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos. Amém.